assuntos bem interessantes aqui. Salmo 91, famoso Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, eu gosto demais do Salmo 91, gente. Mas não por motivos diferentes, talvez, do que a maioria acaba gostando, né? Salmo 91, versículo 11. Vou pedir alguém para ler aí, por favor, em alto e bom som. Vai dar tempo de eu entregar tudo. O Renan me fez uma pergunta que vai ser respondida nessa segunda parte da aula. Salmo 91 é aquela parte amarela da tua Bíblia que deixa aberto. Porque os seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Amém. Olha que promessa poderosíssima no Salmo 91. Repete aí, por favor. Porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Então, quem dá ordem é Deus, tá, gente? Nós não damos ordens aos anjos. Quem dá ordem é Deus. Ele dará ordem a nosso respeito. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Teve uma época que o pessoal estava seguindo uma modinha de mandar o anjo fazer isso, aquilo e aquilo outro. E a gente às vezes vê isso em igreja, né? As pessoas manipulando. Eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer disso. Sabe? Eu procuro respeitar o ministro do outro lado. Mas não tem fundamento bíblico nenhum. Algumas coisas que são até espirituais e que são supostamente feitas com anjos, mas não vemos fundamento bíblico nisso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E essa aula é para isso também, porque talvez você vá ver coisas sensacionais num culto, espetaculares, mas talvez não seja Deus. E eu digo uma coisa para vocês, Deus não está nem um pouco interessado em ficar dando espetáculo para ninguém não. Porque se fosse assim, ele estaria abrindo o mar toda hora. Foram pedir um sinal para Jesus, e Jesus falou, não vai ter sinal nenhum para vocês não. Eu falei aqui no culto de domingo, no segundo culto, Jesus ele realizava milagres e dizia, não conta para ninguém não. Ou não conta. A gente tem uma conduta muito diferente do que está na Bíblia. Sabe? E quem dá ordens aos anjos é Deus. Nós não damos ordens aos anjos. Nós não somos manipuladores de anjos. Então, muito cuidado. Por mais espetacular que seja, cuidado. A Bíblia manda a gente provar os espíritos. Muito cuidado mesmo. E aí o Salmo 91, 11 é poderoso. Porque nós sabemos que os anjos estão nos servindo. Eles estão ao nosso serviço por ordem de Deus. Jesus mesmo orou esse salmo. Gente, orem o Salmo 91 na casa de vocês. Aleluia. Sabe, o fato de a gente não mandar em anjo também não desautoriza a gente a orar pedindo a Deus que envie os seus anjos. Ok? Nós podemos muito bem fazer oração a Deus pedindo anjos. Mas muito cuidado. Um outro texto, e é o seguinte, a gente pode orar a Deus pedindo anjos, mas o fato é que a oração já traz anjo. Entenda isso. Aonde tem oração tem anjo. Aleluia. Aonde tem oração tem anjo. Aleluia. São eles que vêm para pegar e levar para Deus. Aonde tem oração tem anjo. E aonde tem resposta de oração também tem anjo, porque a Bíblia deixa isso claro. Agora, manipulação de anjo. Tem um texto que eu gosto muito, está em Atos, capítulo 12. Esse aqui eu vou ler. Atos 12.
versículo 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Então o crente é maltratado, o crente morre, né? Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Então Pedro estava muito bem guardado. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere. Eu gosto disso aqui, gente. Mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Pedro estava preso, Pedro estava debaixo de sentença de morte, mas fica muito claro que a igreja orava. Só que, gente, se está na Bíblia, está porque tem propósito, tem motivo. Deus não precisa preencher espaço. A igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Nós estamos falando de anjos, nós estamos falando do ministério dos anjos. Está sendo dito aqui, com o que eu estou falando nesse momento, é para ficar subentendido que o ministério dos anjos, ele é um ministério condicionado também à vida de oração. Agora, o que é uma igreja que não ora? Porque oração não é um culto, oração não é uma necessidade, oração é um estilo de vida. E o texto fala que a igreja orava fervorosamente. Oração não é culto, oração é cultura. Oração não é culto, oração é cultura. Só que no Brasil, culturalmente, você aprendeu a orar quando você precisa de alguma coisa. Sabe, quando você tem vida de oração, você tem antecipação do céu o tempo todo. Na Coreia é comum as igrejas orarem 5 horas da manhã. Aqui, se a gente botar um culto de oração às 20 horas, vai diminuindo, irmão. Vai diminuindo, tipo, culto da vitória, né? Tem gente. Culto de palavra, diminui. Culto de oração, menos ainda. Vamos jejuar e some o povo. Vai diminuindo. Na Coreia, eles fazem filas. Tipo, não é um culto de oração, não, são várias sessões. E não é incomum, nos dias de invernos rigorosos, você vê uma fila do lado de fora, esperando acabar uma sessão, o pessoal sair para que o povo entre para continuar orando. E aí, se você for perguntar para um coreano por que na Coreia eles oram de madrugada, eles vão responder o seguinte: no mundo todo, as pessoas se levantam de madrugada por causa do dinheiro. Por que a gente não vai se levantar de madrugada para adorar o nosso Deus? A verdade é que a gente faz todo o sacrifício por qualquer coisa, e para Deus é sempre o mínimo. Eu volto a repetir isso aqui. Eu não estou dizendo especificamente sobre oração ou sobre estudar a palavra, não. É uma questão de mentalidade, não é sobre algo específico. Nós entregamos para Deus resto. Para Deus a gente entrega o mínimo. A gente está disposto a pagar muito por qualquer coisa aí fora, mas para Deus é sempre o mínimo. A igreja orava fervorosamente. É claro que a gente sempre vai ouvir aquilo lá para quem gritar, para quem. Como é que se ora fervorosamente? Deus meu Pai, choro fervorosamente. Não. É fervorosamente. Poxa, puxa um vídeo de um judeu orando. Puxa um vídeo. Tá de bobeira lá? Puxa,
Vai ver ficar vendo gatinho, né? Bobeirinha, fofoquinha. Puxa um vídeo de um judeu orando para você ver o que é uma oração. E o que você poderia começar a entender como uma oração fervorosa. A gente faz barulho aqui, mas vou dizer uma coisa para vocês, ainda é pouco, meu irmão. Ainda é pouco. Culto bom é a gente vibrando o tempo todo. Orando fervorosamente, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Por que a gente não consegue mais ganhar vidas? Por que a gente não ganha sepultura? Que isso, gente? Eu tenho perguntado aqui já há algum tempo, quantas pessoas você trouxe para Cristo nessa pandemia? Eu já disse que se a gente perguntar para um cliente quantas pessoas ele trouxe para Cristo na existência dele como cristão, talvez a gente vá se surpreender com o zero. Por quantas pessoas você tem orado fervorosamente? Fervorosamente. Versículo 6. E aconteceu que na noite anterior, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Os anjos protegem os cristãos. Os anjos trazem resposta às orações. Daniel capítulo 9. Ah, gente, eu gosto desse aqui também. Isso aqui é muito bom. Daniel 9, 22 e 23. Daniel capítulo 9. Alguém lê aí, por favor. Daniel capítulo 9, versículos 22 e 23. Leia aí. Ficou e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para te fazer entender o sentido. No princípio de tuas súplicas, a palavra saiu, e eu vim para te declarar, pois tu és muito querido. Considera, pois, as palavras e entende a visão. Hoje deixa claro para Daniel que desde o momento que Daniel começou a orar, as palavras foram ouvidas. E aquele anjo foi dar uma resposta para Daniel. Os anjos trazem respostas. Aqui na King James está muito bonito, né? Vou ler aqui no 21. Vou ler no 20, melhor. Falava eu ainda em oração e súplicas. Oração e súplicas. Uma coisa mais profunda. A gente está falando, tu vê que uma coisa está ligada à outra. Eu não posso falar, por isso que é anjos e mundo espiritual. Eu não posso falar do mundo espiritual, do sobrenatural, de anjos, sem falar de oração. Uma coisa está ligada à outra. Tem uns caras que são melhores do que Daniel hoje em dia, né? E os caras estão mandando Miguel, mano. Quem é Daniel? Quem é o profeta Daniel perto dos caras? Quem é Daniel? Olha o que o texto diz aqui: falava eu ainda em oração e súplicas. Oração e súplicas. Daniel confessando o pecado dele. Hoje em dia, meu irmão, falava eu ainda em oração e súplicas. Hoje temos semideuses confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Então quer ver anjo todo sujo, mano? Sabe, Deus que me perdoe, gente. Senhor, tenha misericórdia.
Eu tenho orado, gente, eu tenho orado com os pastores. Tem coisa que é vergonhosa, lamentável, mas tem coisa boa também. Deixa eu falar uma coisa boa aqui. Essa igreja batista aqui, ó, mudou o pastor dali. Outro dia estava passando lá no feed ele pregando, pastor jovem, pregando Cristo, irmãos. Deus está avivando essa igreja aqui, ó. A igreja vai para 30 anos. Deus está avivando essa igreja aqui. Mas o pouco que eu vi, pregando a palavra, um homem, um pastor jovem, um pastor com uma formação decente, com conhecimento bíblico decente, pregando a palavra de Deus. E está lá. Mas hoje os caras estão mandando em anjos. Mas Daniel, quem era Daniel, né? Falava eu ainda em orações e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel. A pastora Noemi, ela ministrou aqui na quarta-feira, falando de Kathleen Kuhlman. Com certeza não deve conhecer Kathleen Kuhlman, mas alguém no TikTok vocês conhecem, né? Alguém que chegava para ministrar, irmão, e ela sabia, tamanha a intimidade dela com o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava triste. Agora vai falar para uma igreja que o Espírito Santo está triste com ela hoje em dia. Porque hoje em dia, tipo, não, tá tranquilo, vem do jeito que você está. Que isso, irmão? Onde vai ter o Espírito Santo? Onde vai ter anjo? Numa zoeira que a gente está vendo hoje em dia. Numa avacalhação com a noiva do Cordeiro. Eu estou falando de Daniel. Quando Deus fala de homens justos, falou de 3 homens. E um desses homens era Daniel. 3 homens justos. E Daniel foi um dos citados. Então eu estou falando da prateleira de cima, de coisa muito elevada. E esse homem ora. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim, enquanto eu ainda falava com Deus em oração. Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Ó, que visão, gente. Que visão. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir percepção. Olha o que um anjo pode te dar. Percepção. Você já teve percepção espiritual? Percepção. Sabedoria. Um anjo dá sabedoria a gente. E digo uma coisa para vocês, né? Alguns, quando estão profetizando, o anjo está falando com ele está falando com a igreja. O anjo está falando com ele está falando com a igreja. Anjos tocam, anjos cantam. Imagina você estar numa frequência tão legal que você consegue captar o som dos anjos, o que eles estão cantando. Você lança aqui na terra. Eu acho que os caras que escutam Lulu Santos e cantam Lulu Santos na igreja, eles devem ouvir os anjos, né? Ah, Oi. uma vez nós fizemos a campanha no monte, a gente tinha o Andrade, e eu e a Arneira ali, e nós fomos recebidos por coral de anjos. Ela falava: você está escutando? Começamos a ouvir. Mas não tinha ninguém, era interno da restauração, ninguém. E aquele coral que ele ouviu os anjos cantando. Uma coisa muito linda, marcando, esqueci. Gente, ó, e por vezes aqui no culto eu escuto, irmão. Por vezes, percepção, sabedoria e conhecimento. Muita sabedoria do mal vem de demônios, muito conhecimento vem de demônios. Isso vale também para o bem, tá, gente? Os anjos, eles transmitem conhecimento.
Você acha que muito conhecimento entrou na terra como? Vamos lá. Os anjos auxiliam aqueles que pregam o Evangelho. Isso aqui é muito bom. Só vamos ver Atos 8, 26. Depois eu vou jogar o esboço lá no grupo, tá, gente? Quem tiver interesse, tem muita referência aqui. Hoje mesmo eu jogo lá. Quem quiser pegar as referências depois. Atos capítulo 8, 26. Isso aqui é muito legal. Atos 8, 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou. Isso aqui vem um anjo falando com Filipe. Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Então o anjo deu uma direção para um pregador, para que ele compartilhasse o Evangelho com alguém. Eles auxiliam aqueles que pregam o Evangelho. Sabe, os pregadores, eles têm os seus anjos. É engraçado que aqui o anjo que fala para Filipe o que fazer, né? Mas hoje não. Hoje eles dizem que os anjos não sabem o que fazer, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Cada igreja tem um anjo. Isso aqui, eu vou ser ousado em falar isso aqui, tá, gente? Apocalipse 2:1 fala dos anjos das igrejas, das 7 igrejas. E eu entendo isso tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão natural. Está falando do pastor como anjo da igreja, mas também está falando do anjo da igreja. Se cada nação tem um anjo, cada igreja tem um anjo, essa igreja tem um anjo. Além da questão do pastor, da pessoa do pastor, cada igreja ela tem um anjo, e isso no sentido mais espiritual possível. Cada igreja tem um anjo. É engraçado, é interessante, gente, porque quando a Bíblia fala da batalha espiritual entre Miguel e o próprio Satanás, quando eles estavam disputando o corpo de Moisés, a Bíblia fala que Miguel ele não usou falar palavras de impropério contra o Lúcifer. Sabe, ele não usou falar palavras inadequadas. E aí tem gente que hoje não pensa 2 vezes antes de abrir o bocão para falar de igreja. Tem gente que não pensa 2 vezes. Cada igreja tem um anjo. Eu não preciso estar na igreja. Claro que eu preciso, irmãos. Nós lemos lá em Atos capítulo 12, a igreja orava fervorosamente. A igreja orava fervorosamente. O texto deixa bem claro que a igreja orava fervorosamente. Não é alguém, o parente do Pedro, a mulher do Pedro, a sogra do... Certamente a sogra do Pedro não estava orando, irmão. A família do Pedro, a igreja orava fervorosamente. A igreja orava. Não tente colocar a tua família no mesmo nível de igreja. Tua família é tua família. Agora a igreja é a igreja. O que a tua família faz espiritualmente ainda não alcança o que a igreja faz espiritualmente. A tua família precisa da igreja. Mais do que a igreja precisa da tua família. Entenda isso. Agora existe um poder na igreja. E a gente não está pensando sobre isso hoje. Não entendemos igreja hoje. A gente pensa igreja como mais uma instituição. A igreja orava, moveu o mundo espiritual. A igreja tem um anjo. Se a igreja tem um anjo e eu estou na igreja, eu também tenho um anjo à minha disposição como igreja. É interessante que o texto fala lá em Atos 12, voltando em Atos 12, que os crentes estavam sendo maltratados. Depois, Tiago é martirizado, morre. E depois chega a vez de Pedro. Só que
Aí a igreja começa a orar. A gente não vê antes que a igreja estava orando. Estavam sendo maltratados. Tiago morre. Prende Pedro. A igreja começa a orar. E aí Pedro recebe o livramento, irmãos. A igreja orava fervorosamente a Deus em favor de Pedro. Olha como isso faz a diferença nas nossas vidas. Olha o quanto nós estamos expostos sem igreja. Existem anjos pessoais. Eu não vou usar o termo anjo da guarda, tá bom? Mas vou usar o termo anjos pessoais. Tá? Existem anjos pessoais. A gente vê isso em Mateus 18:10, onde Jesus fala dos anjos das crianças. Quando Jesus fala dos pequenos, ele fala: os anjos deles assistem diante do meu Pai. E Atos, voltando a Atos 12, a gente não vai sair de Atos 12 hoje aqui não. Atos capítulo 12 de novo. Atos 12, 14 e 15. 13. Eis que Pedro, depois que Pedro sai da prisão, eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ele foi bater na porta onde a igreja estava reunida e onde eles estavam orando. O texto fala que eles estavam orando, irmãos. Olha isso. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela, em vez de abrir a porta, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, a porta. Agora é interessante, né, irmão? A nossa oração, ela tem um poder além do que a gente talvez consiga imaginar. Porque eles oravam por Pedro. Pedro chega na porta. A serva não abre a porta. A serva volta falando: é Pedro. E eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. É doido, né, irmão? Mas Deus faz, irmão. Que as pessoas falam: minha oração feita com fé, irmão. Eu ouso dizer que até oração sem fé Deus responde. A mulher falou: Pedro está lá, gente. Imagina ela: olha, a gente está orando para soltar Pedro e Pedro está na porta. E o pessoal fala: tu está fora de si, mulher. Tá doido? Vamos voltar aqui e orar para o Senhor, liberta Pedro. Irmão, vou te falar uma coisa. Ora sem fé mesmo, mas ora, meu filho. Às vezes, Senhor, não estou acreditando muito, mas vou orar assim mesmo. Não custa nada orar, né, irmão? Está doente, ora. Vai que cura. Vou fazer uma oração aqui por você. Acho que tu não tem fé nenhuma, mas vai que cura, né? Vai que acontece. Não custa nada, irmão. Está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, então Pedro ainda ficou um tempo lá fora, irmãos. Ponderaram-lhe. Tipo, vamos ter uma explicação. Precisamos de uma boa explicação para esse milagre, para essa resposta de oração, né? Ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. A igreja ela acreditava em anjo pessoal. Não vou falar anjo da guarda não, porque é uma coisa meio de nova era, meio, né, católica e tal. Mas anjo pessoal, irmão. É bonito falar esse anjo pessoal. Personal Malaco. O anjo de Pedro, você tem o seu anjo. Imagina. Os anjos fortalecem.
fortaleceram Jesus. Os anjos alimentam. Imagina só, hein? Se comer o pão feito pelo Douglas é bom, imagina o pão feito pelo anjo, irmão. 1 Reis 19, 5 ao 7. Os anjos aparecem em sonhos. Lucas 16, 22. Os anjos conduzem os cristãos para o céu. Isso aqui eu não vou ler agora não, porque eu tenho um negócio para falar em Lucas 16 que eu vou segurar, irmão. Até onde for para segurar. Mas basta você saber que a gente morre e imediatamente os anjos nos conduzem para o céu. Olha que lindo. Olha que lindo. E o contrário é verdade. Imagina quão desesperador deve ser a morte de um ímpio, irmãos. E os demônios vindo arrancar e conduzir a alma para o inferno. Mas como a gente está falando de anjo, morreu, imediatamente você é conduzido para o céu. Os anjos, um cortejo de anjos te conduzindo para o céu. Ó, não importa quantos vão carregar seu caixão, não. Se a gente puder ter muitos aqui fazendo isso, se a gente puder ter muitos no nosso enterro, amém. Mas do que vai adiantar ter tudo isso e ops. Agora, a Bíblia fala desse homem aqui, desse mendigo. E a Bíblia não fala que ele foi enterrado, não, irmão. A Bíblia fala que ele tinha companhia dos cachorros. Muito provavelmente o corpo daquele homem foi devorado por cachorros. Mas a Bíblia fala que ainda assim, aquele homem indigno, aquele homem rejeitado pela sociedade, aquele homem que teve a pior morte possível, aquele homem que não teve o benefício de um enterro, aquele homem que não teve o benefício de um cortejo fúnebre, aquele homem que talvez não teve ninguém para falar alguma coisa boa no enterro dele, ele foi conduzido por anjos queridos para o seio de Abraão. Vamos encerrar. A classificação dos anjos. Vamos encerrar. Semana que vem eu continuo, gente. Não vou ter que dar esse troço aqui correndo. Semana que vem a gente tem a terceira parte. Ana, encerra aqui para mim, por favor. Ele bota